Introdução da Carta aos Efésios. A igreja de Éfeso é uma das igrejas mencionadas no Novo Testamento. O início dessa igreja, ela está registrada no livro de Atos por Lucas. Depois nós vamos ver a igreja de Éfeso nas cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, e de uma das cartas do Apocalipse, aonde João ele recebe uma revelação às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, ela fica numa cidade rica e importante. Éfeso era uma cidade grande em seu tempo e mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado o templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com suas práticas judaicas na cidade. E nós vemos que Paulo ele passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso Paulo entrou na sinagoga, disputou com os judeus. Naquela ocasião parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ele ficasse ali mais um tempo. Isso está lá em Atos 18, do versículo 19 ao 21. Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não podia ficar naquela cidade. Mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria, eloquente. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas de salvação em Cristo. Nós vemos lá em Atos, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 28. Mais tarde, Paulo retornou a Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo lhes anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo de Deus. Isso está lá em Atos 19, do versículo 1 ao 7. Depois Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso. Foi nesse tempo que muitos judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos. Isso está lá em Atos 19, do versículo 23 ao 41. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso em Atos 19, versículo 11. Então houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido e exaltado por muitos judeus e gentios que criam e recebiam o evangelho. Inclusive muitos dos habitantes da cidade que seguiam as artes mágicas, eram idólatras e adoravam espíritos, trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Isso está lá em Atos 19, versículo 17 ao versículo 20. A igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária que até a economia da cidade ela foi atingida, pois ela dependia da venda de artefatos religiosos, foi ameaçada, por conta da pregação do evangelho. E nesse contexto, um ouvire chamado Demétrio liderou um princípio de tumulto na cidade, lá em Atos 19, do versículo 24 ao 41. Contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida, e a igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como centro propagador do evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos na igreja de Éfeso.